escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Aos Tessalonicenses 1, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podeis assentar. A esperança da igreja, irmãos, é o seu arrebatamento. A palavra arrebatar aparece aqui no texto que lemos, quando diz no verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatar quer dizer tirar bruscamente, tomar de modo repentino, com força. Porque há a lei da gravidade, que faz com que as coisas que lançamos para o alto desçam. Mas é preciso uma outra força para fazer vencer a lei da gravidade e nos elevar ao encontro do Senhor nos ares. E esta força que nos elevará, ela virá bruscamente, repentinamente, com rapidez, de modo que sejamos tirados daqui, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para irmos ao céu, para estarmos para sempre com o Senhor. O arrebatamento não é só um evento profético que encerra a dispensação da igreja e faz vir ao mundo a grande tribulação, o juízo e a restauração de Israel pelo arrependimento. O arrebatamento também é um momento ligado à nossa salvação. Às vezes a Bíblia fala da salvação como um evento já ocorrido, fomos salvos. Quando ela usa essa expressão no passado, está basicamente, normalmente, a referir-se ao perdão de pecados. Porque o que nos separava de Deus, o que impedia Deus de fazer algo em nós, eram os nossos pecados que se colocavam entre nós e Ele. Era a nossa culpa não resolvida. Mas Jesus verteu sangue para expiar a culpa, levou os nossos pecados lá na cruz e os pagou por meio de sua própria morte. Quando confiamos em Jesus como Salvador, mediante o sangue de Cristo, nós temos a remissão dos pecados. Isso nos aconteceu no dia que nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus. É evento passado, é a salvação vista como algo relacionado ao passado. Mas a salvação, no sentido pleno, é o reestabelecimento de tudo que o homem perdeu na queda. Obviamente, a primeira coisa que nós perdemos foi a comunhão com Deus, por causa da culpa que se interpôs entre nós e Ele. O sangue de Jesus remove a culpa, reata a nossa comunhão com Deus.
E começa o processo para se restabelecer em nós tudo quanto se perdeu, e para termos até mais do que Adão tinha antes de cair. Porque o nosso paradigma não é mais Adão, nem mesmo antes da queda. O nosso paradigma agora é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da nova humanidade redimida. E nós temos em Cristo privilégios que nem o próprio Adão antes da queda possuía. Então, às vezes, a Bíblia fala de salvação como algo que está em andamento, ou mesmo que vai se realizar no futuro. Quando ela usa essa alusão ao futuro, ou algo em andamento, o que se está entendendo por salvação é o restabelecimento total, integral, daquilo que se perdeu pela queda. E quando se fala da salvação como já tendo ocorrido, consolidada, está a se falar do perdão de pecado, que é a quebra do obstáculo para Deus começar toda essa restauração em nossa vida. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos perdoados dos pecados passados, declarados justos no tribunal de Deus, porque a vida reta, obediente de Jesus é nos imputada, atribuída, e Deus a contabiliza como se tivéssemos nós a vivido. E naquele momento que somos justificados no tribunal de Deus, também o nosso espírito, ele acorda do sono, ele sai do estado de morte. Morte na Bíblia quer dizer separação. O corpo sem o espírito está morto, e o espírito do homem sem o espírito de Deus está morto, no sentido espiritual, não físico. Quando nós aceitamos a Jesus e somos readmitidos à presença de Deus, o Espírito Santo torna a habitar em nosso espírito. Ele vem habitar em nós, nos tornamos tabernáculo, templo do Espírito Santo. E o nosso espírito que estava adormecido, uma lâmpada apagada do Senhor em nós, é reacesa. Isso se chama regeneração. Concomitantemente ao perdão de pecados e à justificação, acontece a regeneração. É uma transformação instantânea pela qual passamos a ser novas criaturas. A vida de Deus é nos comunicada, a vida do Cristo ressurreto é transmitida a nós, e nós nos ligamos a Ele por meio de sua vida, a ponto de sermos chamados a partir daí de membros do seu corpo, partes do corpo de Cristo. Mas começa um processo nesse momento chamado santificação, pelo qual dia a dia nós vamos aprendendo com o Espírito Santo que habita em nós a subjugar a cobiça e a ganhar proximidade no nosso modo de ser em relação ao modo de ser de Jesus. A sua imagem vai sendo moldada, modelada em nós, mas nós ainda estamos num corpo mortal, herdado de Adão, do Adão caído, e por meio deste corpo ainda temos algo adâmico em nós, pela associação, não por algo no corpo em si. E nós temos ainda uma tendência da vontade para coisas contrárias a Deus, mas temos o Espírito Santo para subjugar essa herança adâmica. Mas nosso corpo ainda nos associa ao velho Adão. Nosso corpo, ele ainda é sujeito à enfermidade, envelhecimento e morte. E o momento culminante da nossa salvação é a glorificação de nosso corpo, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, mas nós que estivermos vivos para a vida do Senhor, sem que morramos, teremos um corpo transformado, para ser conforme o corpo glorioso do Cristo ressurreto. Portanto, o arrebatamento tem a ver com a nossa salvação, é o momento culminante da nossa salvação. Por isso, quando Jesus vem para arrebatar a sua igreja, diferentemente de quando ele vem ao final da grande tribulação para reinar, não é dito que ele vem como juiz, mas é dito que ele vem como salvador. Ele vem para a igreja. Lá na carta aos Filipenses, a Bíblia nos diz isso. Paulo fala o seguinte aos Filipenses 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Duas coisas chamam a atenção aqui. É dito que nossa cidadania está no céu, de onde aguardamos o Salvador. Então Jesus é mencionado como vindo a nós como Salvador, e Ele vem a nós em função da nossa cidadania celestial. Então não é vir para reinar sobre a terra, é vir para nos levar ao céu. E diz o versículo 21 que acontecerá então, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus virá como Salvador, em função da nossa cidadania celestial, para nos levar ao céu. E quando Ele vier como Salvador, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória, pelo poder que Ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Note, é o momento culminante da nossa salvação. É o momento em que nosso corpo será redimido, em que haverá a redenção do nosso corpo. Por isso, quando Jesus vier no arrebatamento, os descrentes não irão vê-lo. Aliás, se um incrédulo pudesse ver Jesus no arrebatamento, ele seria salvo também, porque a Bíblia diz que naquele dia nós seremos tal como Ele é, porque assim como Ele é, o veremos, dando a entender que quem o vir naquele dia vai se tornar necessariamente como Ele. Vê-lo naquele momento é ser transformado conforme a sua imagem. Então os incrédulos não verão o arrebatamento, ele virá para crentes. Lá em Hebreus é dito isso, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, aliás, no capítulo de número 9, me desculpem, no versículo de número 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Duas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, Ele aparecerá, aparecer, ter visibilidade. Ele aparecerá para os que o esperam para a salvação, aparecerá para os que o estiverem esperando, e aparecerá para a salvação deles, para a transformação do corpo, para o momento culminante da nossa salvação, que é a redenção do corpo. Então, no dia do arrebatamento, somente crentes verão. Será evento rápido, num abrir e fechar de olhos. Paulo diz assim lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, veja o que o apóstolo diz a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu quero que você preste atenção um pouco, antes de eu prosseguir aqui no versículo 51. Ele diz, está aqui um mistério. Mistério, na linguagem de Paulo, é algo que não foi conhecido no Velho Testamento, que é relacionado à igreja. Nós já vimos que no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, a igreja aparece. 70 semanas de ano são decretadas para punição e reabilitação de Israel ao favor de Deus, mas há um intervalo entre a 69ª semana e a última semana de anos, os últimos 7 anos. Daniel menciona o intervalo, mas não diz a que se refere. Era um mistério desconhecido. E Paulo, na carta aos Efésios, diz que esse mistério oculto dos séculos agora se revelou aos santos apóstolos e profetas. É a igreja, que judeus e gentios em um corpo são co-herdeiros da graça. É a dispensação da graça de Deus quando surge a igreja, porque Israel rejeitou o Messias. E Deus agora, por meio da igreja, anuncia o evangelho a todas as nações.
para que pessoas de todas as nações que ouvirem e crerem se juntem à igreja espiritualmente, não só geograficamente, fisicamente, mas que se tornem um corpo, o corpo de Cristo, unidos pelo Espírito Santo. Esse povo que vai ser arrebatado ao encontro do Senhor nas nuvens. A igreja é um mistério. Lá em Romanos, Paulo fala de um mistério, que o endurecimento de Israel veio até que haja a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é a oferta máxima do evangelho aos gentios, que termina quando a igreja é arrebatada. Então, esse momento em que Israel endureceu lá e rejeitou Jesus até a plenitude dos gentios, esse intervalo é chamado por Paulo de mistério. Paulo diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma carne. Ele diz aos Efésios, ele diz que isso é um mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja, assim ele se expressa. Então ele fala que o encontro de Jesus com a igreja é um mistério, porque se a igreja não era conhecida nas profecias, mas apenas havia indicativos de sua existência como um intervalo no meio das semanas proféticas, então a igreja é um mistério que agora foi revelado. Seu encontro com Jesus nas nuvens é um mistério. E está aqui outro mistério, versículo 51, obviamente, um mistério revelado, agora revelado. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. As pessoas do Antigo Testamento sabiam sobre ressurreição. Daniel falou sobre ressurreição de mortos, mas não há alusão no Velho Testamento a pessoas em vida, sem morrerem, serem transformados, recebendo um corpo glorificado. O que o Velho Testamento fala é de ressurreição, daqueles que vão para a vergonha eterna, mas daqueles que também vão para a vida eterna, que obviamente terão um corpo glorioso. Mas o Velho Testamento não conheceu essa situação de pessoas estando vivas serem transformadas. Isto não foi conhecido nas profecias do Velho Testamento, não aconteceu em nenhum momento no Velho Testamento, e nem acontecerá depois do dia do arrebatamento. Depois do arrebatamento haverá a ressurreição de mártires no final da tribulação. As duas testemunhas, Moisés e Elias, guardadas no céu, virão para pregar na tribulação, serão mortos, ressuscitarão gloriosamente, subirão aos céus. Mas pelo menos que nos seja conhecido só na igreja. Alguns do milênio provavelmente vão herdar um corpo glorificado em vida, e subsistirão ao milênio e entrarão na eternidade. Mas nós deduzimos isso, nós não temos uma informação literal sobre isso, embora isso faça todo sentido. Mas aqui há uma revelação clara de que a igreja vai ter essa experiência de pessoas em vida serem transformadas. É um mistério que antes não era conhecido, é um mistério que agora foi revelado. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Alguns sem que tenham dormido, sem que tenham morrido, serão em vida transformados. Aí diz o verso 52, no momento. A palavra em grego é num átomo de tempo, numa partícula indivisível de tempo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, ou seja, o nosso corpo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então vamos entender
mais lá o texto da carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo diz no verso 13: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês desconheçam essas informações acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Veja o que é que ele vai dizer, que ele sabe pela palavra do Senhor Jesus, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso não foi conhecido do Velho Testamento, mas Jesus falou. Paulo aqui está então dizendo que essa informação, esse mistério agora conhecido de que haverá pessoas que, sem morrerem, serão transformadas na vida de Jesus e arrebatadas ao encontro do Senhor nos ares, que nós dizemos isso pela palavra do Senhor. Jesus falou sobre isso. Falou sobre isso quando ele disse: vou preparar-vos lugar, e depois eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí ele não falou de sua vinda à terra para reinar, mas para levar o seu povo para junto de si no céu. Ou quando ele disse, como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca e depois veio o dilúvio, indicando que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ele disse assim também agora: um será tomado, levado vivo, e outro será deixado. Dois estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. E assim Jesus falou acerca do arrebatamento de um povo que em vida vai ser levado antes da grande tribulação. Na parábola das 10 virgens, também nós temos as virgens que estavam prudentes, levando suas lâmpadas, e que o noivo as encontrou, representando Cristo vindo buscar a sua igreja, particularmente aqui, me reportando aos que estão vivos, aguardando-a. Então ele diz no versículo 15: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor Jesus. Foi conhecido dos profetas isso, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é a palavra mesmo. O mesmo Senhor descerá. A Bíblia diz que o mesmo Senhor levou Ele próprio, Ele mesmo, os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Quando o assunto é a nossa salvação, Jesus não manda delegados ou representantes, tudo é Ele que faz. Ele é o cordeiro que é sacrificado e é o sumo sacerdote que oferece. E como no caso do arrebatamento envolve a transformação do nosso corpo, o momento culminante da nossa redenção, a Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá, que o negócio é com Ele, salvação é com Ele. Salvação não é no confessionário, não é no purgatório, não é no altar de um santo. Salvação é coisa de Jesus. Aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa palavra alarido poderia ser traduzida como palavra de ordem. Vai dar uma palavra de ordem para haver ressurreição. Como ele disse: Lázaro, sai. E Lázaro saiu lá de dentro da sepultura. Ele virá com a sua palavra de ordem. Pastor, isso quer dizer que se Jesus vai vir com sua palavra de ordem para trazer ressurreição, aqueles que ressuscitarem estão até a vinda de Jesus, os mortos em Cristo, dormindo no sentido de não estarem conscientes? Não, o corpo está dormindo do pó, mas a alma deles está com Deus lá no céu. Quando Jesus vier, os espíritos deles vêm com Jesus no céu para reunir-se a seu corpo. Isso está dito no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando Jesus vier, os espíritos daqueles que já padeceram, que estão no céu,
mas sem seus corpos virão com Jesus para tornar aos seus corpos, e pela palavra de ordem o corpo voltará à vida. Com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Tem gente que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque dentro da grande tribulação tem 7 trombetas que anunciam julgamentos e juízos. Mas entendam, as trombetas poderiam ser para dispersar, anunciando inimigo e perigo, e poderiam ser para congregar, para reunir. Essa daqui é uma trombeta de reunião, não de dispersão. As do Apocalipse anunciam juízo. Essa chama um povo. Chama um povo. Pastor, por que é chamada de última trombeta? É a última trombeta dessa dispensação da graça. Porque à luz da própria carta aos Tessalonicenses, a pregação do Evangelho é como soar a trombeta. Veja o que Paulo diz aí na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque por nós, por vós, porque por vós, 1 aos Tessalonicenses 1, 8, porque por vós soou a palavra do Senhor. A palavra soar aí é o toque de uma trombeta. Uma tradução possível é porque por vós trombeteou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia, cá e tal, mas aí continua dizendo que aquela igreja estava trombeteando a palavra do Senhor. Então a igreja está aqui, ó, suando a trombeta, chamando o povo para vir, para se arrepender de seus pecados, para se juntar à comunidade dos salvos. E no dia do arrebatamento será a última trombeta, o último chamado de reunião. Não haverá oportunidade de arrependimento para os que ainda não vieram, mas os que já vieram serão reunidos no encontro com Jesus nas nuvens. Interessante que é chamada de trombeta de Deus. As trombetas lá do Apocalipse são de anjos, tocadas por anjos, mas essa é de Deus, porque quem vai tocar é Jesus. Quem vai tocar essa trombeta é Jesus. Ela é a trombeta de Deus. No Velho Testamento o sumo sacerdote tocava a trombeta. As do Apocalipse são de anjos. Aqui é aquele que tem a veste satalá, que tem um cinto na altura do peito, que João viu lá no Apocalipse entre os candeeiros de ouro. Aqui é o sumo sacerdote da nossa confissão, que vai soar a trombeta e chamar o seu povo às nuvens. De repente um povo desapareceu. De repente um povo sumiu da terra, foi para o céu. E essa terra vai cair em grande tribulação. Virá a ira de Deus sobre essa terra. Em Romanos é dito que a ira de Deus está sendo entesourada, está sendo acumulada no céu. Deus está, irmãos, ofertando a graça aos homens pela igreja e detendo sua ira no céu, que está crescendo, se avolumando. Mas quando a igreja sair daqui, ela que é sal da terra e luz do mundo, ela que estando aqui faz com que Deus mantenha a sua ira no céu, quando a igreja sair, então a ira de Deus virá sobre a terra. E como Jesus disse, haverá tribulação como nunca jamais houve sobre a face da terra. Quando eu digo que no arrebatamento nós temos uma lição de salvação, não é só porque o nosso corpo vai ser transformado em corpo glorioso, mas também porque nós vamos ser tirados daqui antes que venha um momento seguinte de juízo, de julgamento. A igreja vai ter o corpo glorificado, é o cume da restauração de tudo. E a igreja vai sair da terra, porque o juízo virá sobre este mundo. Uma grande tribulação como nunca jamais houve sobre a face da terra. A Bíblia chama essa grande tribulação de o dia da ira de Deus. Lá em Apocalipse, logo na abertura dos 7 selos, que já são as primeiras pragas da tribulação, não são nem as últimas, são as primeiras, já se fala que aquilo ali já é o dia da ira de Deus, porque há quem queira dizer que a ira de Deus são só os últimos 3 anos e meio da tribulação, os mais dolorosos. Mas todos os 7 anos dessa grande tribulação, dessa 70ª semana, todos os 7 anos são manifestação da ira de Deus. Apocalipse 6 fala da abertura dos primeiros selos, como está aí no cabeçalho.
Apocalipse 6 é o início da tribulação, e diz lá no versículo 16: e diziam aos montes os homens, e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui fala da ira do Cordeiro, que é chegado. Vindo quer dizer chegado, é chegado o grande dia da ira, a grande tribulação. Paulo, concordantemente com Jesus e com o apóstolo João no Apocalipse, também usa para designar o dia da ira a expressão tribulação, porque nós estamos acostumados a ouvir a palavra tribulação associada àquilo que o crente passa, as provações por que passamos, para o nosso aperfeiçoamento. Por tribulações haveremos de entrar no reino. Mas a chamada grande tribulação tem a conotação de juízo. Há aqueles que inclusive acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque tribulação não designaria juízo. É algo pelo que nós já passamos agora, em alguma medida, mas o sentido da expressão lá, tribulação, para aquele período da ira de Deus, é de julgamento, e Paulo usa tribulação nesse sentido. Veja, por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga, note, tribulação aos que vos atribulam. Paulo diz: é justo diante de Deus que ele pague aqueles que vos atribulam agora com tribulação, uma tribulação futura. Lá em Romanos, Paulo diz o seguinte, aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Aliás, Romanos 2, desculpe-me, Romanos capítulo 2, versículo 9: tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Portanto, tribulação aqui não está como provação meramente, embora seja também uma provação para o mundo, mas está como juízo, está como julgamento. O crente, meus irmãos, ele vive na esperança do arrebatamento da igreja, sabendo que depois virá a grande tribulação. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9 em diante: porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Note, Paulo diz que nós somos convertidos dos ídolos a Deus para viver uma vida aguardando o arrebatamento. Isso prova que o arrebatamento é iminente. Nada precisa acontecer antes do arrebatamento, senão eu não estaria esperando o arrebatamento, eu estaria esperando essa outra coisa que tem que acontecer antes. O arrebatamento poderia ter sido na época que o apóstolo Paulo viveu, pode ser agora, pode ser a qualquer momento. O próprio Paulo fala como se fosse na sua época, nós os que estivermos vivos. O crente se converte e vive na expectativa da vinda de Jesus. A vida cristã deve envolver essa expectativa contínua, este maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós fomos convertidos dos ídolos a Deus para agora aguardar, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que vem para nos livrar da ira futura que cairá sobre este mundo, da grande tribulação. Veja o que o apóstolo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, ainda capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio esse versículo, alguém pode dizer: pastor, será que a ira aqui não é o inferno? Será que é a grande tribulação? Como é que você sabe que é a grande tribulação? Aqui diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por Jesus Cristo. Primeiro, pelo próprio contexto. Lá no versículo 1 se fala da ira futura, que obviamente a grande tribulação está associada ao que vem em seguida, ao arrebatamento da igreja. E aqui também, olha o versículo 10. Eu vou ler o 9 de novo para ler o 10, para você vai ver que a ira está associada à grande tribulação, porque ser salvo aqui está associado a ser arrebatado. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dizer, estejamos vivos, vigiando, quer durmamos, os que já morreram em Cristo, vivamos juntamente com Ele. É uma alusão ao fato de que no dia do arrebatamento, nós que estamos vigiando, acordados, vivos, juntamente com aqueles que já dormiram, todos nós vamos viver com Ele, vamos estar com Ele. O contexto é profético, relacionado ainda ao arrebatamento. E ele está dizendo: Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Jesus Cristo, a salvação final. Esse momento em que aqueles que estão vigiando e aqueles que estão dormindo se reunirão, encontrando-se com Ele. Portanto, trata-se do arrebatamento da igreja. Lá em Apocalipse é dito claramente que a igreja não passará pela tribulação. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Deus está dizendo à sua igreja fiel que, como ela guardou a palavra da perseverança, não negou o seu nome, ela vai ser guardada dessa hora de tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro. E não é guardada é guardada da. Não é que Deus vai nos manter aqui nessa tribulação e nos proteger, é que vai nos tirar dela. Vai nos tirar dela, nos arrebatar. Jesus virá, portanto, para arrebatar a igreja antes da tribulação. Uma questão controversa, irmãos, é sobre os crentes do Velho Testamento. Eles serão arrebatados, os que já morreram, nesse momento do arrebatamento da igreja, ou não? Há duas hipóteses. Uma, a de que eles irão ser ressuscitados também nesse dia do arrebatamento, e subirão com a igreja para o céu. A outra opção, a outra hipótese, é de que eles ressuscitarão ao final da grande tribulação, junto com os mártires da grande tribulação, aqueles que durante a grande tribulação creram, não receberam a marca da besta e foram mortos. Particularmente eu creio que eles ressuscitarão no arrebatamento. Creio que esta é a localização precisa para os crentes do Velho Testamento ressuscitarem, e vou procurar lhes explicar o motivo. Primeiramente, o único versículo talvez que alguém possa achar para diretamente supor que os crentes do Antigo Testamento ressuscitarão ao final da tribulação possa ser o que está em Daniel, no Velho Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 13: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Os versículos antecedentes a estes já fizeram passar como acontecimento a grande tribulação, a vinda de Jesus. Então alguns dizem, bem, logo aqui diz que Daniel vai descansar, morrer e vai se levantar então no fim dos dias. Portanto, depois de tudo isso que está sendo mencionado nos versículos anteriores, primeiramente, irmãos, descansar e levantar são termos que podem ter mais de um sentido. Poderia entender que levantar aqui não seria meramente ressuscitar, mas ressuscitar e se colocar numa posição elevada. Mas ainda que eu entenda que levantar seja ressurreição aqui,
Isso seria específico para Daniel. Então, tu, porém, eu não teria nenhuma garantia que outros ressuscitariam no mesmo momento que Daniel, porque está sendo dito para uma pessoa. Tu, porém, como Moisés e Elias, que não ressuscitarão nem no final da tribulação e nem antes da tribulação, mas no meio dela, virão como as duas testemunhas, serão mortos e no meio da tribulação ressuscitarão e subirão. Eles têm um destino próprio nos planos de Deus. Se todos os crentes do Velho Testamento fossem ressuscitar, nesse momento seria a oportunidade de dizer que todos ressuscitariam, mas aqui está dito especificamente para Daniel, tu, porém. Mas a questão não é só essa. A questão é que se a ressurreição dos justos do Velho Testamento fosse aqui, também não seria no final da tribulação, seria no meio do milênio. Porque diz aqui no versículo 11: desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, que é a metade da tribulação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Aí já passou a grande tribulação, está lá dentro do milênio. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias, desses dias aí. Então, se eu achasse que isso daqui se referia à ressurreição dos justos do Velho Testamento, também não seria no final da tribulação, seria lá dentro do milênio. Mas o texto não está falando sobre o momento da ressurreição. O texto está falando para Daniel que ele vai descansar, vai morrer, e que quando isso daqui estiver acontecendo, que ele está falando, lá no meio do milênio, ele já vai ter se levantado, sem dizer quando, ele vai ter se levantado na herança dele, na posse da herança dele. O texto não quer dizer quando ele vai se levantar, mas quando ele vai se levantar na herança, quando ele vai estar erguido em posição preeminente da sua herança. É nesse momento aqui que nós nem podemos saber o porquê, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois de todos esses dias da metade da tribulação, que já são dentro do milênio. É uma promessa específica para Daniel, e portanto não tem designação do momento em que haverá a ressurreição dos justos. Sobra-nos então outras opções. Alguém diz: pastor, em Tessalonicenses a Bíblia fala que os justos do Velho Testamento ressuscitarão? Não. Lá fala dos que morreram em Cristo quer dizer no corpo de Cristo. Depois de nós que estivermos vivos, nós somos crentes vivos do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4 fala só da igreja sendo arrebatada. Se os justos do Velho Testamento forem ressuscitados no dia do arrebatamento, pelo menos em 1 Tessalonicenses, isso está omitido, não está mencionado. Mas eu creio que eles ressuscitarão aí, depois veremos por que isso está omitido. A outra opção, como eu disse, é de que eles ressuscitam no final da tribulação, mas Apocalipse não diz isso. Apocalipse capítulo 20 diz assim no versículo 4: e vi tronos. Esses aqui já estavam lá, é a igreja arrebatada ao final da tribulação. Os que vieram com Jesus já estão em tronos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Os que vieram com Cristo, os arrebatados, já estão no trono aqui para julgar com ele. Aí ele diz: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não é mencionado o crente do Velho Testamento, é mencionado os que foram degolados, os que foram mortos. Esse seria um momento apropriado de dizer que os justos do Velho Testamento ressuscitariam, porque o tema aqui está ligado aos judeus. A tribulação se refere aos judeus particularmente, para eles serem readmitidos ao favor de Deus. O milênio em seguida é o reinado de Jesus a partir de Jerusalém. Está se falando dos planos judaicos de Deus, então era ocasião sim para dizer que os justos ressuscitariam, mas aqui só fala daqueles que foram degolados, mortos por não aceitarem a marca da besta. Se lá em Tessalonicenses a omissão de Tessalonicenses é razoável, daqui a pouco nós vamos ver, tem uma razão para Paulo ter se omitido, mas aqui não tem.
porque aqui está se falando do plano de Deus para os judeus, mas mais ainda, lá há uma omissão, aqui há uma negação de que qualquer outro grupo possa ressuscitar nesse momento. Veja o versículo seguinte, o 5: mas os outros mortos, os que ele não mencionou, os que não foram degolados pelo testemunho de Jesus, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então o texto aqui exclui a possibilidade de que qualquer outro grupo tenha ressuscitado nesse momento. Os que foram degolados ressuscitaram e reinaram, e os outros, aí ele fala dos outros, diferentemente de lá, que fala da igreja e não diz nada sobre os outros, aqui fala sobre os outros não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Portanto, esses outros aqui são os incrédulos, que só vão ressuscitar no juízo final. Não há, portanto, alusão a qualquer possibilidade de os justos do Velho Testamento ressuscitarem aqui. Não apenas isso é omitido, mas é negado que outros, além dos degolados, tenham ressuscitado nesse momento. E este seria uma ocasião para falar de planos de Deus para Israel, se judeus do Velho Testamento ressuscitassem aqui. Se eu creio que Israel, os judeus do Velho Testamento vão ressuscitar, os crentes do Velho Testamento vão ressuscitar quando Jesus vier para arrebatar a igreja, por que Paulo não mencionou? Porque Jesus não vem por eles, Jesus vem pela igreja. O noivo vem para buscar a noiva, que é a igreja. Mas os amigos do noivo foram convidados para o casamento. Os crentes do Velho Testamento são os amigos do noivo. Jesus não vem por causa deles, vem por causa da igreja, mas eles ressuscitam, porque eles são os amigos do noivo para no céu estarem nas bodas do Cordeiro. Lá em João, capítulo de número 3, versículo 29, veja o que João Batista diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João Batista, que morreu antes da morte e ressurreição de Jesus, que é o último do Velho Testamento dos profetas, a lei, os profetas duram até João. João Batista, que não pertenceu à igreja neotestamentária, mas foi um crente do Velho Pacto. João Batista disse que ele é o amigo do noivo, que ele se alegra com a voz do noivo. Então o noivo vem para a noiva, é o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, ele vem para arrebatar a igreja, mas a igreja lá no céu vai para as bodas do Cordeiro, e os amigos do noivo ressuscitam para ir também. Aleluia. Nós temos algumas passagens que vão clarificar que este é o momento de ressurreição dos crentes do Velho Pacto, mas observe, seria muito estranho que Abraão não fosse arrebatado. Nós, crentes mesmo do Novo Testamento, somos chamados de filhos de Abraão pela fé. Será que nós, filhos de Abraão, iríamos ressuscitar no arrebatamento e Abraão não? Simeão, que olhou para Jesus e disse: meus olhos já viram a tua salvação, não subiria no arrebatamento? Pessoas que inclusive creram em Cristo em vida, mas morreram antes de sua morte e ressurreição, como João Batista, não subiriam no arrebatamento? Lá na carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a Bíblia diz o seguinte, versículo 23: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, é a ressurreição, depois os que são de Cristo na sua vinda. O 22 está falando de ressurreição. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lá na carta aos Tessalonicenses fala em Cristo, aí é a igreja que está em Cristo, aquele que está em Cristo é a nova criatura. Nós somos membros do corpo de Cristo, mas aqui não fala em Cristo, fala de Cristo. Os crentes do Velho Testamento, será que eles não seriam de Cristo? Claro que seriam. Jesus começa a usar essa expressão, são meus, em relação aos apóstolos, antes da sua morte e ressurreição. Ele diz: todo que o Pai me deu virá a mim, eu não vou perder nenhum dos que o Pai me deu no passado. Isso antes da morte e ressurreição, ele já dizia: são meus.
Então todo crente, seja do Velho ou do Novo Testamento, todo crente é de Jesus. Aqui não é em, aqui é de, que pertence a Ele. Então primeiro Jesus, depois os que são de Cristo na sua vinda. Hebreus capítulo 11, entretanto, é o texto mais claro para nós chegarmos a uma conclusão madura sobre isso. Hebreus 11. Vamos pegar várias passagens. Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Note, Enoque no Velho Testamento, ele foi arrebatado para ele não ter que morrer, não ver a morte. Por isso que ele não pode ser uma das duas testemunhas que virão na grande tribulação, porque as duas testemunhas vão morrer e vão ressuscitar. Não teria sentido Deus trasladar o homem para ele não ver a morte e depois mandar ele para morrer. Enoque vai ter que ter em algum momento o seu corpo transformado. Que momento é esse? Pastor, não foi naquele tempo? Não, porque Paulo diz, é um mistério, ninguém morra, mas seja transformado, que nem era conhecido no Velho Testamento, não pode ter sido lá. Qual é o outro momento para um vivo ser transformado na Bíblia mencionado? Não tem, é no dia do arrebatamento. Então se Enoque está lá no céu e ainda não está com o corpo glorificado, Moisés e Elias também estão na situação semelhante, mas virão para morrer e ressuscitar com o corpo glorificado, e Enoque não vai morrer. Em que momento ele vai ser transformado? No momento em que a trombeta soar. E isso que era desconhecido, esse mistério acontecer, que vivos possam ser transformados. Veja aí a partir do versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiros por ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão saiu da sua terra, Deus prometeu a ele a terra prometida, ele andou nela, mas nunca foi dele. Andou lá como um peregrino e tal, mas o texto diz, mas Abraão não estava nem aí pelo fato de que só andou lá como peregrino e não possuiu. O que ele estava esperando era pela cidade celestial. Se Abraão só ressuscitasse na grande tribulação, no final da tribulação, então ele não entraria no céu logo, ele entraria na terra prometida. Ele possuiria a terra prometida. Mas o texto aqui está consolando Abraão, que nunca entrou na terra prometida como sua, só peregrinou lá em cabanas, dizendo, mas não tem problema, o que ele está aguardando é o céu. Ele não está aguardando o milênio para entrar nessa terra, que nunca foi dele, ele só fez peregrinar lá dentro. Ele está aguardando a cidade celestial. Essa cidade é a mesma que Jesus está preparando para a igreja, a Nova Jerusalém. É a cidade que ele disse, vou preparar-vos lugar e depois virei e levarei para mim mesmo. Em Hebreus capítulo 11, verso 16 diz, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, uma cidade melhor, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esses homens do Velho Testamento não são aqui mencionados como tendo uma esperança primeira de ressuscitarem no milênio sem ainda estarem no céu e possuírem a terra prometida, mas de possuírem a cidade que Deus já preparou, a Nova Jerusalém. No versículo 39 e 40 diz assim, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Do Velho Testamento deram bom testemunho na crença, na promessa do Messias, mas eles morreram sem ter avistado, sem ter contemplado o Messias, o cumprimento das promessas. Aí o versículo 40 diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A nós que vemos no Novo Testamento, que podemos ver o cumprimento, para que eles, observem, sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles não vão ressuscitar sem a gente. Pastor, e é de ressurreição que está falando aqui? É só ver o versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. O assunto é ressurreição. Ressurreição é o aperfeiçoamento. Deus planejou
que eles não fossem aperfeiçoados, ressuscitados sem a gente, vai ser com a gente. Vão ser transformados, vão ser ressuscitados juntamente conosco. No dia do arrebatamento, eles vêm através de nós. Nós vamos subir como noiva e eles vão subir como amigos do noivo. Aleluia. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, no capítulo de número 4, a partir do verso 1: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta aberta é essa, pastor? É a porta pela qual o povo arrebatado entrou, irmãos. Aleluia! No Apocalipse tem as coisas que João viu, capítulo 1, a glória do Cordeiro, do Cristo ressuscitado. As coisas que são a dispensação da igreja, capítulos 1, 2 e 3, e as coisas que depois das que são, depois da era da igreja, o que acontecer, a grande tribulação. Aqui é o começo da grande tribulação, mas João começa vendo, não a tribulação na terra, mas o que está acontecendo lá no céu. Depois destas coisas, quer dizer, depois das coisas que são, depois da era da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, é a porta por onde a igreja passou. E a primeira voz que como de trombeta ouviram falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, da era da igreja, devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Aleluia! É Cristo vencedor. E então é dito, meus irmãos, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Porque um arco celeste, lembram-se, o símbolo da aliança de Deus com Noé foi um arco para livrá-lo do dilúvio. E aqui, como nos dias de Noé, a igreja foi levada ao céu, entrou na arca antes da tribulação, e o arco se apresenta. Estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Alguém pode tentar encontrar versículos no Antigo Testamento para ajudar a entender, são aceitáveis, mas nosso primeiro recurso é o próprio livro do Apocalipse. É tentar entender João com João. 24 é 12 mais 12. Olha o que João diz lá sobre a cidade celestial, Apocalipse 21. A cidade celestial, a Nova Jerusalém. Olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 21. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Agora olha o versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 representa o povo de Deus do Velho Testamento, outros 12 a igreja, que começa sob o fundamento dos apóstolos. Portanto, 12 mais 12, 24 é o povo de Deus do Velho e do Novo Testamento. Os 24 anciãos são todos os crentes que João viu no céu, enquanto acontecia sobre a terra a grande tribulação. Aleluia! A Bíblia diz ainda no capítulo 19 sobre as bodas do Cordeiro que acontecem no céu. Apocalipse 19, 1 diz: e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Note, uma grande voz de uma multidão no céu. E lá no céu, o que é que João viu? A partir do verso 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. O que é se aprontar aqui? Quer dizer que já receberam os galardões. Paulo diz que quando nós formos arrebatados, 1 Coríntios 3,
Haverá o julgamento no tribunal de Cristo e cada crente será galardoado e terá a sua obra reconhecida. Essa é a vestimenta da igreja. A igreja recebeu os galardões, a igreja se aprontou. Versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou seja, as roupas da noiva são as justiças, as obras reconhecidas no tribunal de Cristo, no tribunal dos galardões. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E diz que estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Quem são esses que foram convidados? Os crentes do Velho Testamento, os amigos do noivo, que foram convidados para as bodas do Cordeiro no céu. Meus irmãos, quando aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação, o dia da ira de Deus, a abertura dos 7 selos, soar as 7 trombetas de juízo, o derramar das 7 taças da ira de Deus, enquanto este mundo vai cambalear sob julgamento pela sua incredulidade, a igreja, os crentes estarão se regozijando no céu, nas bodas do Cordeiro. Aleluia. A Bíblia diz: alegrai-vos, ó céus, nesse período. E a mesma Bíblia diz: e ai daqueles que estiverem sobre a terra. Este momento se aproxima, nós cremos nisso. Viva na expectativa, porque a qualquer momento a trombeta pode soar. Vamos ficar.